Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Falhas na saúde primária fazem com que uma pessoa seja internada no Brasil a cada 3 minutos. É o que revela um levantamento da Humane, uma associação civil voltada a auxiliar iniciativas para a promoção da saúde. A pesquisa foi feita com base em dados do Sistema de Informações Hospitalares do DataSUS. As informações disponíveis no Observatório da Saúde Pública avaliou que milhões de internações no Sistema Único de Saúde poderiam ter sido prevenidas na atenção primária, que oferece os cuidados básicos à população. De acordo com a Humane, esse tipo de atendimento tem potencial de melhoria para ser mais forte, eficiente e bem equipado. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o atendimento primário poderia atender e resolver de 80% a 90% dos problemas de saúde de uma pessoa ao longo da vida. No Brasil, no ano passado, ocorreram 1.600.000 internações no SUS por consequência de doenças já instaladas e algumas até diagnosticadas. Alguns exemplos são diabetes tipo 2, hipertensão e deficiências nutricionais. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Conselho Federal de Medicina atualizou as regras para a cirurgia bariátrica no Brasil. A partir de agora, adolescentes com 14 anos ou mais podem passar pelo procedimento, desde que tenham obesidade grave com complicações de saúde e contem com a avaliação de uma equipe médica e autorização dos responsáveis. A obesidade é considerada grave e também chamada de obesidade mórbida ou obesidade grau 3, quando o índice de massa corporal, o IMC, é igual ou superior a 40. O IMC é calculado dividindo o peso em quilogramas pela altura em metros multiplicada por ela mesma, ou seja, pela altura ao quadrado. Antes da atualização das regras, o procedimento cirúrgico só era permitido a partir dos 16 anos e mesmo assim em caráter experimental. Além disso, também fica autorizada a partir de agora a bariátrica para pacientes com IMC entre 30 e 35, desde que tenham doenças como diabetes tipo 2, apneia do sono, problemas cardíacos, entre outros. Para deixar mais claras as indicações para cada tipo de cirurgia bariátrica, o Conselho Federal de Medicina fez ainda uma nova divisão dos tipos de cirurgias e suas recomendações. As cirurgias mais indicadas são o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, também chamada de sleeve, por serem procedimentos mais seguros e eficazes. Já procedimentos como banda gástrica e cirurgia de Scopinaro deixaram de ser recomendados por causa dos riscos e dos resultados ruins. Apesar de não ser a cura, o Conselho Federal de Medicina reforça que a cirurgia bariátrica pode ser uma parte importante no tratamento da obesidade e de doenças associadas, mas ressaltando que é fundamental haver sempre um acompanhamento multidisciplinar do paciente. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O INSS vai pagar uma indenização de R$60 mil em parcela única para crianças de até 10 anos nascidas com deficiência provocada pelo vírus Zika durante a gestação. O pedido precisa ser feito até o dia 31 de outubro pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Outros canais de atendimento do órgão também recebem a solicitação. Para ter direito, a criança deve ter nascido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024. Para liberar o benefício, o INSS vai precisar da certidão de nascimento da criança, do documento de identidade da mãe e de laudos médicos e exames que comprovem a síndrome congênita causada pelo Zika. O valor da indenização de R$60 mil não vai ser considerado para fins de cálculo de renda familiar, estabelecida como critério para a permanência no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e pagamento de benefícios de prestação continuada, BPC e Bolsa Família. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, essa indenização também não vai prejudicar a pensão vitalícia de um salário mínimo instituída pela Lei 13.985/2020, que assegura o pagamento a crianças vítimas da síndrome congênita do Zika vírus, nascidos entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aplicativo de relacionamentos cria uma linha direta para que mulheres denunciem a violência. O Tinder fechou parceria com a ONG Justiceiras para criar um canal de acolhimento. O novo recurso de segurança vai funcionar de forma específica para o Brasil a partir da próxima semana. A linha direta para mulheres será 24 horas. A proposta é oferecer orientação em casos de abusos, assédio ou qualquer tipo de violência de gênero. Isso será possível por meio de um botão no aplicativo do Tinder. A equipe da ONG Justiceiras ficará responsável por intermediar o contato das vítimas com canais oficiais de denúncia. Apoio jurídico e psicológico será oferecido por uma equipe multidisciplinar. O Brasil é o terceiro principal mercado do Tinder. Há 4 anos, a ferramenta conta com um centro voltado à segurança de usuários. Agora, com essa parceria, o aplicativo ainda vai lançar um guia com orientações para garantir que os encontros sejam seguros. Segundo o Tinder, um dos golpes comuns envolve o estelionato baseado em intimidação. Após um date, a vítima passa a receber mensagens no WhatsApp de um número desconhecido. A pessoa se apresenta como namorado ou marido da vítima e começa a fazer ameaças. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta semana uma nova lei que restringe o reconhecimento da cidadania italiana para quem nasceu fora do país. A regra, que já estava em vigor desde março como decreto, agora passa a valer de forma definitiva. A principal mudança é que, a partir de agora, só filhos e netos de italianos podem solicitar a cidadania por descendência. Bisnetos e gerações mais distantes ficam de fora, a não ser que já tenham iniciado o processo antes do decreto, publicado no dia 28 de março de 2025. A medida pode impactar milhares de brasileiros descendentes de italianos. Só em 2023, mais de 20 mil cidadanias foram reconhecidas no Brasil, segundo dados dos consulados, e que antes da nova lei, a cidadania italiana podia ser transmitida sem limite de gerações, desde que o interessado comprovasse a ligação com um antepassado italiano que tivesse vivo após a criação do Reino da Itália, em 1861. Apesar da aprovação das novas regras, especialistas afirmam que a lei ainda pode ser questionada na justiça italiana por ferir princípios constitucionais e tratados internacionais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Concurso da Polícia Federal tem 1.000 vagas com salários que chegam até quase R$27 mil.
As oportunidades são para 5 cargos na corporação, 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. Para agentes, são 630 oportunidades. É preciso ter curso superior e os salários iniciais variam de R$ 14.100 a R$ 26.800. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 26, e seguem até 13 de junho. As provas discursivas e objetivas serão aplicadas em 27 de julho. Para os cargos de delegado e perito criminal, a taxa de inscrição custa R$ 250. Já para escrivão, agente e papiloscopista, é preciso desembolsar R$ 180. Os candidatos terão que passar por exame de aptidão física, avaliação médica e psicológica e investigação social. A prova oral é restrita ao cargo de delegado, assim como a avaliação de títulos, que também vale para perito. A banca de organização é o SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Mais informações podem ser obtidas no sebrasp.org.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Os preços das frutas encerraram o mês de abril em baixa na CEAGESP, a central de abastecimento do estado de São Paulo. Na média, o recuo foi de quase 2%, mas alguns itens tiveram uma queda de preços bem maior. Destaque negativo para o mamão formosa, com tombo de 30%, além de uva Niágara, melancia e carambola, todas com redução acima de 20%. Por outro lado, manga palmer e goiaba branca, por exemplo, ficaram mais caras. O preço do arroz seguiu em queda nos últimos dias. No Rio Grande do Sul, a saca do grão em casca foi negociada em torno de R$ 73, informa o CPEA. Do começo de 2025 para cá, o tombo passa de 20%, consequência do desajuste entre oferta e demanda. O preço atual é o menor em quase 3 anos, o que desanima muito o produtor, que por isso pode reduzir os investimentos na próxima safra de arroz. E o Brasil exportou, no mês passado, quase 130 mil toneladas de carne de porco. Foi o terceiro maior volume já registrado e o maior para meses de abril. As vendas externas movimentaram 1,730 bilhões de reais, o segundo maior valor já registrado, com alta de 40% na comparação com o mesmo período de 2024. Aqui no Brasil, oferta e demanda estão ajustadas, o que fez o preço do suíno vivo posto estacionar nos últimos dias em torno de R$ 8,60, em praças como Minas Gerais e São Paulo. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Comissão de Constituição e Justiça no Senado aprova uma proposta de emenda à Constituição que põe fim à reeleição para prefeitos, governadores e presidente. A PEC agora precisa ser aprovada no plenário da Casa em 2 turnos. Ainda sobre essa proposta, o texto amplia os mandatos para todos os cargos eletivos de 4 para 5 anos e unifica as eleições municipais e gerais a partir de 2034. Governo anuncia medida provisória que prevê a redução das contas de luz de até 60 milhões de brasileiros. De acordo com o texto, os efeitos devem começar a valer a partir do mês que vem. Nesta quinta, saem os últimos 6 classificados para as oitavas da Copa do Brasil. Às 7 tem Maracanã e Internacional e Vila Nova e Cruzeiro. Palmeiras e Ceará jogam às 7h30. E às 9h30, o capital do Distrito Federal pega o Botafogo, o CRB recebe o Santos e o Bragantino pega o Criciúma. E 3 jogos fecham hoje a rodada 12 do Brasileirão Feminino. Às 3 da tarde, o Flamengo recebe o Internacional. Às 4 tem Palmeiras e Cruzeiro. E às 5, o Sport pega o Bahia. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quinta-feira, 22 de maio de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. Com as últimas notícias do Brasil e do mundo, o Ministério da Fazenda estima que corrigir toda a tabela do imposto de renda da pessoa física custaria mais de 100 bilhões de reais por ano. A informação foi dada por Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas, durante uma audiência na Câmara. Segundo ele, a proposta atual do governo de isentar quem ganha até R$5 mil reduziria esse impacto para cerca de 25 bilhões de reais. Ainda de acordo com Pinto, haverá também um benefício para quem recebe até R$7 mil, o que somaria um custo de 27 bilhões de reais ao ano. O objetivo, segundo o Ministério, é tornar a cobrança de impostos mais justa e reduzir desigualdades. Marcos Pinto destacou que hoje 5% da população concentra a mesma renda que todo o restante. O projeto está sendo analisado por uma comissão especial com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas o principal desafio será encontrar formas de compensar esse custo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta quinta-feira, 22 de maio de 2025. Eu sou Kleber Salles e olha só, o Real Madrid comunicou ontem que o atacante brasileiro Endrick sofreu uma lesão nos tendões isquiotibiais da perna direita. Os tendões lesionados ficam localizados na região posterior da coxa e são responsáveis por mover o quadril e o joelho para trás. O clube não especificou o tempo de recuperação para o jogador, porém, segundo o jornal espanhol Marca, ele ficará de fora por 2 meses. Com isso, Endrick perderá a participação da equipe no Mundial de Clubes, além da primeira convocação de Carlo Ancelotti pela seleção. O italiano montará a primeira lista de selecionados nesta segunda-feira, 26 de maio, e a presença de Endrick era uma dúvida entre os especialistas e jornalistas, uma vez que no comando do Real, Ancelotti preteria o brasileiro em diversos momentos. Até a última atualização dessa reportagem, o atleta não havia se manifestado oficialmente sobre o acontecido, né? Mas a gente aguarda aí o comunicado oficial do jogador. Claro, vamos trazer aqui mais atualizações, né, sobre essa recuperação dele aí, né? Poxa, complicado, hein? Contusão assim não é fácil, não. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte por aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Quinta-feira chegando, hoje 22 de maio de 2025, tá no ar mais um Hora do Consumidor e a pergunta é da Kelly Moura, ela que é de Belém, e ela diz o seguinte: contratei um serviço, mas a empresa sumiu e não entregou. E agora? Olha, Kelly, obrigado pela sua participação, e uma coisa eu falo pra você, isso aí é quebra de contrato, viu? Você pode exigir o dinheiro de volta ou cumprimento forçado do serviço. Isso tá no artigo 35 do CDC, que garante essa informação aí pra você, tá bom? Obrigado pela sua participação. E você, ouvinte, que tem alguma dúvida, quer saber mais, né? Quer uma dica bem rápida aqui, uma dica que pode funcionar no seu caso, fique atento. A gente está sempre por aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável.
Em uma análise de dados de mais de 2 milhões de brasileiros, pesquisadores descobriram que apenas 6,7% das pessoas que já sofreram infarto ou acidente vascular cerebral, o AVC, tomam estatinas, medicamentos que diminuem o risco de um segundo evento. Grande maioria dos indivíduos, cerca de 97%, também não utiliza a famosa aspirina, que é prescrita de praxe nesse cenário para prevenir novas panes. E mais, 92,5% dos hipertensos que já tinham infartado ou tido um derrame não tomavam remédios recomendados para eles. A hipertensão é considerada o principal fator de risco para o AVC, meu povo. Os achados estão publicados no periódico Lancet Regional. A pesquisa se destaca pelo tamanho do público analisado. O trabalho revelou ainda o perfil dos indivíduos que haviam sofrido um infarto ou derrame. Presta atenção aqui, ó. Mais de 95% afirmavam ser sedentários e 12% fumavam. Gente, vamos cuidar dessa saúde, hein? Para saber mais, acesse o site da Veja Saúde, tem lá uma matéria completa sobre essa pesquisa. Saúde, viu? Dicas de saúde. Muito bom dia, você está na Rádio Maricampo e eu tenho um recado para você nesta quinta-feira e quem vai dizer é o nosso amigo Andreivne Ferreira. Alô, Andreivne, é com você. A programação dessa noite tá imperdível, viu, Marcílio? Começando às 7h15 da noite com o Esporte na Maricampo, o comando dele, Marco Brito. Toda semana trazendo uma entrevista bacana, uma entrevista muito importante no mundo do esporte para quem acompanha a nossa programação. E você acompanha no aplicativo, no Radiosnet, no radiomaricampo.com.br ou com imagens em nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Maricampo. Aliás, já faço aqui o convite para que você também se inscreva aqui no canal do YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva no canal da Rádio Maricampo e ative o sininho das notificações, que é muito importante, hein? Ativou o sininho, você fica sabendo de todas as nossas novidades. Qualquer programação nova ou programa que vai começar, você fica sabendo através do próprio YouTube, para que você não perca nenhum detalhe, nenhum momento do seu programa preferido. youtube.com/Rádio Maricampo, a sua inscrição, claro, é muito bem-vinda. E logo depois do Esporte na Maricampo temos o Tributo, o espaço perfeito para celebrar os grandes nomes da música. Toda semana um grande nome da música brasileira ou da música internacional é destaque aqui no Tributo e estaremos juntos nessa homenagem especial. O Tributo começa logo depois do Esporte na Maricampo e você acompanha no aplicativo, no Radiosnet ou no radiomaricampo.com.br. Tá falado, Marcílio? Tá falado, meu amigo Andreivne Ferreira. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. No Instagram, ter muitos seguidores já não é sinônimo de sucesso financeiro. Hoje o que vale mesmo é o engajamento e autenticidade. Os chamados micro-influenciadores com até 10 mil seguidores têm atraído marcas por serem mais próximos do público. Já os influenciadores médios com até 100 mil conseguem patrocínios maiores e vendem produtos digitais, como cursos e e-books. Acima disso, os perfis ganham visibilidade nacional e contratos com grandes empresas. Mas atenção, não adianta ter números altos se o público não interage. Curtidas, comentários e compartilhamentos são o que realmente impulsionam o alcance, graças ao algoritmo. O segredo está em construir uma comunidade real. Quem entende isso transforma o Instagram em profissão, seja com 1.000 ou 1 milhão de seguidores. No fim, o que vale não é a quantidade, mas a qualidade da conexão com o público. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a Justiça da Espanha fez história ao enquadrar como crime de ódio os insultos racistas sofridos por Vinícius Júnior em 2022 durante partida entre Real Madrid e Valladolid.
5 torcedores foram condenados a 1 ano de prisão, multa e proibição de exercer atividades esportivas ou educativas por 4 anos. A pena foi suspensa, mas os réus precisarão cumprir condições como não cometer novos crimes e não frequentar estádios por 3 anos. A decisão homologada pela Audiência Provincial de Valladolid marca um precedente ao reconhecer abertamente o racismo no futebol como crime de ódio e foi celebrada pela La Liga, que moveu a ação. Mesmo com as desculpas dos réus e a recusa de indenização por parte do jogador, o processo seguiu. As ofensas foram amplamente divulgadas nas redes sociais e Vinícius criticou a inércia das autoridades na época, mas manteve-se firme na luta contra o racismo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quinta-feira, 22 de maio. E a pergunta é a seguinte, é do Gilmar Reis, né? Obrigado pela sua participação, Gilmar Reis de Maceió. Ele disse que a loja empurrou garantia estendida sem perguntar e cobrou, hein? Complicado, né, Gilmar? Isso é venda casada, que a gente sempre comenta aqui, e é proibido pelo artigo 39 do CDC, viu? Você pode pedir o cancelamento e o estorno, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. E repetindo, né? Artigo 39, parágrafo 1, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor, sempre esclarecendo as suas dúvidas por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Complemente com um bom enxaguante bucal. Esse é um produto para complementar a higiene bucal, que ajuda a reduzir a quantidade de bactérias na boca e deixa um hálito super refrescante. Ele pode ser usado após... Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O mercado de higiene bucal vive inovando e uma das novidades são as cápsulas mastigáveis. Mas será que elas funcionam de verdade? A dentista Ilana Marques explica que esses produtos contêm ingredientes como bicarbonato de sódio e flúor, que ajudam a combater bactérias e neutralizar ácidos. Segundo ela, as cápsulas são uma opção temporária, principalmente quando escovar os dentes não é possível na hora. Mas atenção, elas não substituem a escovação tradicional nem o uso do fio dental. São um complemento. Para manter a saúde bucal em dia, o essencial continua sendo escova, fio dental, creme dental com flúor e visitas regulares ao dentista. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O comentarista Neto criticou a presença de Alexandro do Flamengo na pré-lista da seleção brasileira, que será divulgada por Carlo Ancelotti na próxima segunda. Segundo ele, Juninho Capixaba, do Bragantino, deveria ser convocado no lugar do veterano de 34 anos, destacando a boa fase do lateral no clube paulista. Ancelotti, que fará sua estreia como técnico da seleção,
deixa o comando do Real Madrid neste sábado, dia 24 de maio, e assumirá oficialmente a equipe brasileira. A primeira convocação acontece na sede da CBF e servirá para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador no dia 5 em Guayaquil e Paraguai no dia 10 de junho na Neoquímica Arena. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte pra você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. No Brasil, a movimentação de passageiros no transporte aéreo nos 4 primeiros meses deste ano já é 4% maior do que a anotada no período pré-pandemia, que corresponde a 2019. O dado consta no relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Para o Ministério de Portos e Aeroportos, até dezembro deste ano, a movimentação nos aeroportos do país deve ultrapassar 123 milhões de passageiros. Esse número renderia a melhor marca da história. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, esse desempenho positivo também serve para medir o desenvolvimento da economia do país, já que demonstra que o brasileiro adquiriu maior capacidade financeira para viajar, seja internamente ou para fora do Brasil. Em abril, a movimentação de passageiros contou com quase 8 milhões de passageiros processados no mercado doméstico e mais de 2 milhões no mercado internacional. O resultado corresponde a um salto de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, o mês de abril foi marcado pelo expressivo crescimento do fluxo internacional. Para ele, esse quadro mostra como o setor tem evoluído. Mês a mês, comemoramos o aumento no número de passageiros processados e tivemos um mês de abril marcado pelo forte crescimento do fluxo internacional, passando dos 2 milhões de passageiros pela primeira vez na história. Em conteste que a aviação civil brasileira chega em crescimento dentro e fora do país, o que nos anima a trabalhar por mais infraestrutura e apoio ao setor. Quanto à movimentação de carga aérea nos 4 primeiros meses do ano, o total registrado foi superior a 430 mil toneladas. O volume está acima do registrado antes da pandemia, quando a quantidade foi de aproximadamente 380 mil toneladas. Em abril deste ano, o volume transportado nos voos internacionais chegou a mais de 74 mil toneladas, ou seja, um aumento de mais de 4% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a movimentação de carga doméstica atingiu cerca de 35 mil toneladas, o que revela um recuo de 12,5% em relação ao total movimentado em abril de 2024. Reportagem Marquesan Araújo. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Difteria, tétano, coqueluche são doenças graves. As gerações mais novas só ouviram falar dessas doenças nos livros. Isso graças à vacinação, que tornou essas infecções raras. Os mais jovens não têm medo de tétano, difteria e coqueluche. Para a proteção contra essas doenças, são indicadas as vacinas DTPA, difteria, tétano, coqueluche em adultos, penta, vacina dissolvida, difteria, tétano, pertussis, hepatite B, recombinante, e a Haemophilus influenza B, conjugada.
e DTP, vacina absorvida de difteria, tétano, pertussis. Outra coisa importante é que a proteção passa da mãe para o bebê. No caso do tétano neonatal e da coqueluche, chamamos de imunização passiva, em que a gestante toma a vacina DTPA e o bebê nasce com uma proteção até que ele possa receber a vacinação aos 2 meses de idade com a penta, devendo seguir o esquema completo com mais 2 doses aos 4 e 6 meses e, posteriormente, fazer o reforço com DTP aos 15 meses e aos 4 anos. A mãe, Tatiane Rocha, 25 anos, de Brasília, no Distrito Federal, conta que não conhece ninguém que tenha tido coqueluche, mas tomou a vacina para se proteger. Já ouvi falar, mas eu não tinha noção de quão perigosa é a doença. Receio eu não tive, porque como eu já fui orientada a tomar vacina com as 20 semanas, na semana que deveria tomar, não tive receio. Mas para uma mãe, qualquer coisinha, qualquer doença que possa afetar um bebê, a gente fica com muito receio, medo de pegar e ter complicações, porque é um bebê, né? O Ministério da Saúde recomenda manter a vacinação em dia para que essas e outras doenças não voltem a assombrar as novas gerações. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Dr. Éder Gatti, explica que no caso da coqueluche é importante que todas as gestantes mantenham atualizado sua situação vacinal, protejam seus bebês contra a coqueluche e tétano neonatal. Vacine-se. A gente vacina a gestante para a criança nascer com os anticorpos maternos, que é passado pelo cordão umbilical, e aí a criança, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, até ela receber a vacinação de rotina, ela vai ter o anticorpo que ela herdou da mãe para proteger ela contra essas doenças. Hoje a gente observa no Brasil um aumento dos casos de coqueluche, né? Tem acometido principalmente adolescentes e adultos jovens, e são casos leves do ponto de vista clínico, ou seja, são casos que não hospitalizam, são casos que não vão a óbito, não levam à morte, mas essas pessoas elas transmitem para os bebês. E os bebês, sim, eles são muito vulneráveis. A proteção contra a coqueluche se inicia quando a gestante toma a vacina DTPA na 20ª semana. Após isso, a proteção ao bebê é garantida com a vacina Penta, com 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade e depois com 2 doses de reforço, aos 15 meses e aos 4 anos. Vale lembrar que é recomendado tomar a vacina contra difteria e tétano DT a partir de 7 anos de idade e reforço a cada 10 anos. Dr. Éder Gatti também chama a atenção ao chamado tétano acidental, que pode matar. Ele explica que esta doença pode acometer qualquer pessoa que eventualmente se machuque e tenha ferida profunda. Segundo o Dr. Gatti, são em média 200 casos de tétano acidental por ano registrados no Brasil, sobretudo em idosos. No caso de dúvidas sobre qual vacina tomar e se o cartão está em dia, é só procurar um posto de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto e garanta a sua imunização. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Nordeste terá muitas nuvens e chuva nesta quinta-feira, 22 de maio. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas para os litorais do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Já o litoral da Bahia terá possibilidade de chuva. Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba terão céu variando entre poucas e muitas nuvens. Alerta de chuvas intensas de até 50 milímetros cobre norte maranhense e piauiense, sul cearense, leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, bem como oeste de Pernambuco e de Alagoas e todo o estado de Sergipe. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em João Pessoa, Recife, Maceió e Salvador. Já a máxima pode chegar a 33 graus em Teresina. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Norte terá chuvas intensas nesta quinta-feira, 22 de maio. Alerta é de chuvas de até 50 milímetros pela manhã e cobre Roraima, Amapá e a região norte do Amazonas e do Pará.
Alerta só não cobre Acre, Rondônia e Tocantins, que devem ter céu variando entre poucas e muitas nuvens. Já para o Acre, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 33 graus em Manaus, Porto Velho e Belém. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A região sul do país varia entre poucas e muitas nuvens nesta quinta-feira, 22 de maio. Condição será notada no Rio Grande do Sul, Paraná e em Santa Catarina. Todo o litoral do Paraná e a região litorânea norte de Santa Catarina terão muitas nuvens com pancadas de chuva. Para estas localidades, há alerta de acumulado de chuva de até 100 milímetros. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco. Para Santa Catarina e sul do Paraná, alerta de chuvas intensas de até 50 milímetros ao longo do dia. Há alerta de geada para a metropolitana de Porto Alegre, Serrana, Centro-Ocidental e Oriental, bem como Nordeste, Sudoeste, Sudeste e Rio-Grandense, e ainda para o Sul Catarinense. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus em Porto Alegre. Já a máxima pode chegar a 20 graus em Curitiba e Florianópolis. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A região sudeste do país varia entre poucas e muitas nuvens nesta quinta-feira, 22 de maio. Condição será notada em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Pancadas de chuva apenas para o litoral paulista. Já para o norte do Espírito Santo, há possibilidade de chuva isolada. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Já a máxima pode chegar a 30 graus em Vitória e no Rio de Janeiro. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Centro-Oeste terá céu claro nesta quinta-feira, 22 de maio. Condição será notada no Distrito Federal e em Goiás. Para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, céu com poucas nuvens. Previsão é de pancadas de chuva apenas para o norte de Mato Grosso. Já para o sul de Mato Grosso do Sul, previsão é de céu com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Brasília. Já a máxima pode chegar a 33 graus em Cuiabá. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84 3213 2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br.
Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Dizer por favor ou obrigado para um chatbot pode parecer besteira, mas pesquisadores garantem isso influencia o nosso comportamento no mundo real. Mesmo sem emoções, a inteligência artificial está cada vez mais presente nas nossas rotinas e como interagimos com ela importa. Estudos mostram que manter a educação com assistentes virtuais pode nos tornar pessoas mais gentis no dia a dia. Em 2019, por exemplo, mais da metade dos usuários da Alexa e do Google One já usavam palavras educadas automaticamente. A explicação é simples: nosso cérebro cria hábitos. Se você trata bem uma IA, reforça padrões sociais positivos. Apesar disso, especialistas lembram que a IA não se importa com bons modos, mas os humanos sim. Ser gentil com uma máquina talvez não mude o algoritmo, mas pode mudar você. No fim, essas pequenas atitudes dizem mais sobre a gente do que sobre a tecnologia. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. A Arena das Dunas, em Natal, inaugurou o primeiro camarote sensorial do Nordeste voltado para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O espaço adaptado, localizado no camarote C12, foi projetado com consultoria especializada e estreou durante o jogo entre América do Rio Grande do Norte e Santa Cruz no domingo, dia 18. Na ocasião, 10 crianças autistas e seus familiares assistiram a partida em um ambiente acolhedor, com apoio de profissionais capacitados. O camarote será mantido para todos os eventos no estádio, representando um avanço na inclusão e acessibilidade no futebol e grandes shows. Muito legal, hein? Muito bacana a iniciativa. Eu sou Kleber Salles e esta foi mais uma edição do Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, ouvinte do Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, aqui no Jornal da Maricampo, chegando para destacarmos o futebol do estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente vamos falar do ABC, hein? A equipe alvinegra terá um importante compromisso no próximo sábado, lá na cidade de Londrina, interior do estado do Paraná. O alvinegro enfrentará o Londrina, partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. No seu último confronto, que foi realizado aqui no estádio Arena das Dunas, na última segunda-feira, o ABC não passou de um empate em 3-3 diante da equipe do Anápolis, lá do interior do estado de Goiás. E por isso, precisa vencer a equipe paranaense do Londrina para que possa afastar-se da zona de rebaixamento da Série C e também aproximar-se das primeiras colocações da competição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para este compromisso, o técnico Evaristo Pisa não poderá contar com o jogador Carlos Eduardo, pois o mesmo recebeu cartão vermelho diante do Anápolis e não poderá jogar contra o Londrina no próximo sábado. Além de Carlos Eduardo, ainda existe uma dúvida no gol do ABC, já que o titular Felipe Garcia está sendo muito contestado pela torcida alvinegra e por isso deverá perder a titularidade para o goleiro Pedro Paulo. Até o presente momento, o ABC soma 7 pontos ganhos na tábua de classificação da competição e precisa vencer, como já dissemos, para se afastar da zona de rebaixamento e também se aproximar das 8 primeiras colocações da competição. Colocações estas que as equipes que obtiverem se classificarão para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sob o comando de Evaristo Pisa, até o presente momento, o ABC realizou 10 partidas, tendo obtido 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. As vitórias do ABC, sob o comando de Evaristo Pisa, ocorreram no estádio Frasqueirão, diante do Laguna, partida válida pelo Campeonato Estadual Norte Rio Grandense, e diante do Brusque, lá na cidade de Brusque, já pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora vamos falar do América. O América é o nosso representante na Série D do Campeonato Brasileiro. Está situado no grupo A3. A equipe norte-rio-grandense jogará no próximo final de semana lá na cidade de Fortaleza, hein? Capital Salém Carina, diante da equipe do Ferroviário. Partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Até o presente momento, o América ocupa a segunda colocação do grupo A3 com 10 pontos ganhos. Caso vença e o Santa Cruz Pernambucano não obtém um resultado positivo no seu confronto, o nosso representante, o América, poderá terminar a rodada na primeira colocação da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para este compromisso, o técnico Moacir Júnior poderá contar praticamente com todo o elenco que jogou diante da equipe do Santa Cruz no último domingo aqui no estádio Arena das Dunas. A partida ocorrerá domingo que vem, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, diante da equipe do Ferroviário. Ferroviário que está passando por uma crise técnica, já que no seu último confronto o time coral cearense perdeu para o 13 por 1-0. E devido às más atuações e a classificação não condizente com a equipe coral, o técnico Thiago Zorro está pendurado e, caso não obtenha resultado diante do América, poderá perder o cargo de treinador da equipe do Ferroviário, o Tubarão Cearense. Agora o Santa Cruz de Natal. O Santa Cruz é o nosso outro representante na Série D.
A equipe natalense jogará lá na cidade de Goianinha, diante da equipe do 13 Paraibano. O Santa Cruz, até o presente momento, tem 4 pontos ganhos, frutos de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E precisa vencer para que possa se melhorar sua classificação e se aproximar dos 4 primeiros colocados do grupo A3. Esses 4 primeiros colocados se classificarão para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Segunda fase esta que será de mata-mata, ou seja, um jogo fora e um jogo em casa. A equipe que for eliminada não disputará mais a Série D neste ano. Lembrando que para que chegar à Série C no próximo ano, qualquer equipe que dispute a Série D em 2025 terá de passar por 3 mata-matas para sair do inferno da Série D e chegar no purgatório da Série C, meu amigo Marcílio Dantas. Valeu, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Voltaremos amanhã aqui no Jornal da Maricampo, trazendo mais notícias do esporte do RN. Foi Aníbal Luiz com notícia do futebol do RN para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h55, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, na manhã desta quinta-feira, 22 de maio, ano de 2025. Vamos com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Para todo o Brasil, você fica muito bem informado. Bolsonaro é ovacionado um dia após Lula ser vaiado em Brasília. Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser vaiado na 26ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, Jair Bolsonaro do PL foi ovacionado no dia de ontem, quarta-feira, dia 21, por prefeitos apoiadores que o chamaram de mito e gritaram "Volta Bolsonaro" em diversos momentos de seu discurso. Acompanhado do presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, além de senadores e deputados federais, Bolsonaro discursou e chegou a ironizar que, para um ex, ele está bem na fita. Em tom populista, o ex-presidente, que atualmente é réu no Supremo Tribunal Federal, destacou ações de seu governo voltadas aos municípios, reforçando a narrativa de que sua gestão deu autonomia e apoio direto aos prefeitos. Polícia deflagra operações contra influencers e bloqueia cerca de 40 milhões de reais. Com o objetivo de desarticular núcleos criminosos estruturados para lavagem de dinheiro por meio de plataformas de cassinos online e influenciadores digitais, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou simultaneamente, na manhã de ontem, as operações Shadow, Influence e Cassino Royale. A ação resultou no bloqueio de cerca de 40 milhões de reais e na apreensão de bens de alto valor. As investigações apontam o uso de cassinos online como ferramenta para movimentação ilícita de recursos com a participação de figuras públicas e digitais. No total foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, sendo 7 no Rio Grande do Norte e nos estados de São Paulo, Pernambuco e Maranhão. Segundo a polícia, ainda não é possível confirmar se ocorreram prisões durante as ações nos 4 estados alvos das diligências. Aluguel sobe 12,57% em Natal nos últimos 12 meses. O preço do aluguel residencial em Natal ficou 12,57% mais caro nos últimos 12 meses. A variação, inclusive, ficou acima da inflação medida pelo IPCA, que registrou 5,53% em um ano. Em nível nacional, capitais como Salvador e Porto Alegre registraram índices de 30,46% e 24,22% respectivamente, sendo os maiores registros em capitais do Brasil. As informações foram divulgadas pela Exame, com base no índice FIPZAP de localização residencial para abril de 2025. Rio Grande do Norte terá 36 voos extras
e 202 mil assentos em junho. O Rio Grande do Norte terá 202 mil assentos em voos no próximo mês, o que representa uma alta de 2% em relação à oferta regular, quase 200 mil assentos, com incremento de 36 novas operações no Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante. A expansão se dará entre 1º e 30 de junho e é resultado de iniciativas das companhias Azul e Gol, que aumentaram a oferta de olho no aumento de passageiros no período de festas juninas no estado. Stevenson tem 43% e larga na frente na disputa pelo Senado, aponta Instituto Consult. O Instituto Consult também pesquisou o cenário para o Senado da República. Já no primeiro cenário da pesquisa estimulada com a apresentação de 8 nomes, Stevenson Valentim dispara na liderança com 43,65%, seguindo de longe por Fátima Bezerra e Zenaide Maia, que tem 8,65% e 6,88%, e ainda por Natália Boanavides e Álvaro Dias com 6,47% e 6,35%. É o nosso Jornal Maricampo. Essas informações vieram da Tribuna do Norte. Vamos agora saber a previsão do tempo aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. E o tempo em Natal, para você conferir agora dentro do nosso Jornal Maricampo. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 71 e a máxima 94%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Hoje, quinta-feira, 22 de maio, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h22 e o pôr do sol será às 17h12. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 5h49 e a seguinte baixa-mar será às 18h17. A única pré-mar será às 12h07. Teremos 11h49 de sol e o trânsito solar é às 11h17. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Estamos chegando mais uma vez ao final do Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência, você que está sempre ligado conosco todas as manhãs. E a gente encerra muito bem trazendo algo que também o ouvinte Maricampo gosta bastante. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine,
o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também, nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. Para o café desta quinta-feira, a gente já dedica aí para a Cidinha do ABC lá em Angicos, também para Gi, em Lajes Pintadas. Bom dia para você, Gi. E também para o meu amigo Aníbal Luiz, ele que estreou essa semana na segunda-feira. Esporte do RN aqui na nossa Maricampos. Seja sempre bem-vindo, meu amigo Aníbal Luiz. Cafezinho para ele também. Mas quem preparou esse café foi o seu Guedes, o homem do kit da construção, o café kit, como diz ele, né? E ele diz, olha, é o seguinte, bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Guedes. Ele diz, o café hoje é cuscuz no coco com tripa assada de bode. Fortificante natural para curar a gripe de Marcos Brito. Coloca a tripa pro Marcos Brito. Ô, Marcos Brito, espero que você esteja melhor, amigo. Mas coma aí, cuscuz no coco com tripa assada de bode. Foi o seu Guedes que preparou essa tripa no capricho pra você, viu? Coloca a tripa assada de bode para o Marcos Brito. É o fortificante natural para curar aí dessa virose, dessa gripe, né, meu amigo Marcos Brito? Como é que pode? A galera não deixa você quieto nem quando você está realmente com essa virose. Mas vai melhorar, meu irmão. Bota a tripa aí pro Marcos Brito. Essa turma, seu Guedes. Forte abraço pra você, mandar um abraço pra Gunta e também a dona Gorete. Essa turma que não deixa passar nada, né? É bom demais. Essa turma é a turma de plantão. Pensamento do dia. No pensamento do dia, na manhã desta quinta-feira, para você que acompanha a nossa programação, diz o seguinte: um pensamento do dia que eu tenho certeza que você não vai esquecer. Sempre, sempre faça o bem em qualquer circunstância, em qualquer tempo, porque o bem, ele voltará para você de uma forma extraordinária, tá certo? Fazendo o bem, você terá a oportunidade de, além de ser feliz, fazer a sua lição do dia a dia. Sabe por quê? Porque através do bem é que nós temos a oportunidade de alicerçar a nossa paz interior, principalmente. Às vezes, o mais sábio a se fazer é poupar a nossa energia e recuar e deixar que a vida ajeite cada peça em seu devido lugar. Não dar para controlar o que as pessoas pensam a nosso respeito e não podemos forçar ninguém a nos compreender e respeitar. Mas faça a sua parte. Pense o bem. O mundo será bem melhor. Forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento
Kit da Construção, 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços, 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.